Olá a todos, boa tarde. Eu gostaria de me apresentar, antes de mais nada, dar início à aula e agradecer a presença de todos vocês, junto conosco aqui na Bracomex. A primeira informação que eu gostaria de passar a todos, eu gostaria primeiro de saber se todos estão me ouvindo. Todos me ouvem? Ah, perfeito, excelente. Para quem está realizando o acesso à aula via smartphone, não conseguirá visualizar os slides da aula, nem o chat. Mas a Bracomex disponibiliza um canal aberto a todos os participantes através do e-mail comexinfoco@bracomex.org e solicite os slides e a gravação deste evento e envie também as suas questões sobre os temas das aulas. Crescimento profissional e as oportunidades que eu gostaria de destacar para vocês, para quem é um profissional da área, é importante sempre estar se aprimorando, fazendo cursos de atualização, né? E a Bracomex é um canal que nos oferece essa oportunidade para que nós possamos treinar, nos aprimorar, trocar informações com o pessoal da área de comércio internacional, ok? Bom, dando início à apresentação, o programa Comex em Foco, o tema de hoje, potenciais de exportação para a América Latina, ok? E eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Lelis, pós-graduado aí na gestão de empresas e docências pela FGV, ampla vivência comercial na área internacional, dedicados ao comércio exterior. Eu trabalho, pessoal, há 24 anos na área de Comex, né? Já trabalhei tanto na área de importação quanto exportação. Atualmente eu sou um profissional da área de exportação. Já trabalhei com os mais diversos produtos, de commodities, embalagens, medicamentos, sapatos, enfim, uma grande variedade de produtos, material de construção. E é uma longa trajetória, uma longa experiência, né, que me trouxe aí ao convite nessa importante instituição que é a Bracomex, e eu fico feliz de participar com vocês no dia de hoje. Tá? Além da Bracomex, eu também sou professor aqui em São Paulo, na escola, no Centro Paula Souza, também, com diversas matérias, e estou aqui para compartilhar com vocês e dar boas-vindas a todos. Boa tarde e obrigado por participarem conosco. Bom, os tópicos que nós iremos abordar hoje, eles serão a explanação sobre os mercados da América Latina, os principais mercados da América Latina, que Peru, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia, a definição, né, do que é NCM, ou Harmonized Code, visão econômica de cada mercado, América do Sul, América Central, América do Norte, e oportunidades, não é? Além de opções logísticas na área portuária, negociações usuárias e negociações na operação de comércio exterior, com os Incoterms 2010 e condições de pagamento internacional, ok? Bom, dando sequência à explanação sobre os mercados da América Latina, o primeiro ponto, pessoal, quando nós falamos de exportação ou comércio internacional, nós precisamos nos localizar geograficamente. Então, onde nós estamos falando? Que região, que área, não é? Então, não diferente, dentro da América Latina, nós precisamos primeiro localizar, né, onde estamos situados. Né? Para nós que vivemos aqui na América do Sul, quando falamos de América Latina, às vezes, para muitos, é claro, é simples essa visualização. Quando a gente fala de América Latina, em outros países, como Europa ou Estados Unidos, às vezes, principalmente Estados Unidos, né? Para o americano em geral, a grande maioria da América Latina, todo mundo fala espanhol, né? E a gente sabe que isso não é verdade. Então, a gente precisa realmente estar situado quais são as questões de idioma, cultura, linguagem. Então, a gente vai tentar fazer uma rápida abordagem nesses temas aqui hoje, ok? Bom, a América Latina, ela fica todos os países, né, do México para baixo, nós consideramos como América Latina, tá? Envolvendo a América do Norte. Vocês vão falar América do Norte, professor, mas como? América do Norte, a gente tem o Canadá, Estados Unidos e México. O México faz parte da América do Norte. América Central, né, que é da Guatemala para baixo, até o Panamá. E nós temos aí os países da América do Sul, no qual o Brasil pertence.
Quando nós falamos de exportação, muitas vezes, nós temos assim a dificuldade, ou nós vemos a distância, né, do que é uma venda internacional. Então, muitas empresas, principalmente aqui no Brasil, elas desconhecem, né, como trabalhar esse mercado, como atuar nesse mercado internacional. E elas acabam, de alguma forma, se assustando quando você fala a palavra exportação. Eu já estou no mercado há muitos anos, como eu disse para vocês, e já vi diversas empresas aqui dentro de feiras, aqui em São Paulo. Quando chega um cliente de outro país, né, seja da América do Sul ou mesmo de outro país, eles simplesmente travam e às vezes não fazem negócio, perdem grandes oportunidades por desconhecer as questões básicas, né, do comércio internacional. Então, a exportação, nesse aspecto, é fundamental para que vocês possam abrir novos mercados, novas oportunidades, criar novas fontes de renda e ajudar o país a se desenvolver, que é o nosso grande objetivo. Bom, a questão principal, que é a distância rodoviária, né, as distâncias rodoviárias que envolvem América do Sul, a gente tem, por exemplo, dentro do país, dentro do Brasil, né, uma distância rodoviária entre São Paulo e Manaus. Né? Eu uso referência a São Paulo, pessoal, porque eu estou aqui na região, né, então peço desculpas aí, eu vejo que tem várias pessoas de outras regiões, mas a gente utilizou essa referência aqui, que para mim é mais comum, eu estou aqui, né? Então, a gente olha aqui, São Paulo, Manaus, a gente tem uma distância de 3.874 quilômetros de distância rodoviária. E quando nós vamos para outros países, né, essa distância às vezes é até menor, né? Quando eu falo de América do Sul, eu falo, por exemplo, do Paraguai com distâncias inferiores, Argentina com distâncias inferiores. Então, é mais fácil, logisticamente falando, entregar uma mercadoria em alguns países fronteiriços do que entregar dentro do próprio país. Não é? Então, a exportação não tem nenhum mistério, é muito simples. Não é? O que eu faço, né, normalmente, né, nessa trajetória que nós temos ainda atuando? Não é? Então, eu costumo dividir a região, assim como se nós estivéssemos trabalhando dentro do mercado interno, se divide o Brasil em regiões, né? Região Sul, região Sudeste, Centro-Oeste, região Norte, Nordeste. Eu divido o Brasil, a Latina em regiões também. Então, eu divido a região 1, região 2 e região 3 usando uma lógica, né? Qual é essa lógica? A lógica, ela diz respeito à questão logística, né? Então, assim, Cone Sul, né? Cone Sul é que a gente conhece o Uruguai, a Argentina, e coloco também o Chile envolvido nessa operação pela questão de desenvolvimento. Temos também a segunda região que eu costumo separar também por questões culturais ou mesmo questões de pactos, né, comerciais, no caso o Pacto Andino. Né? Então, eu separo os países pertencentes aí ao Pacto Andino, apesar hoje da Bolívia fazer parte, o Paraguai também faz parte do Mercosul. Eu costumo separar essa segunda região aí entre Bolívia, posso envolver o Chile, aí é a critério de cada um, né? Tem uma questão também de custos, né, para você visitar essas regiões. Então, assim, às vezes é mais simples você fazer um negócio, por exemplo, com a Argentina e Uruguai simultaneamente, porque você viajar para a Argentina, voltar para o Brasil e depois voltar para o Uruguai para fazer negócio, é muito mais negócio você, numa viagem para a Argentina, você já derivar para o Uruguai. Por quê? Porque é uma questão de proximidade, né? Você atravessa lá de barco, chama Buquibus, e você atravessa para o lado do Uruguai. Então, assim, é uma viagem muito mais barata, econômica, né, para a empresa que quer investir em exportação, fazer dessa maneira, né, do que simplesmente mandar um trader ou um gerente de comércio internacional fazendo várias visitas, né? Fica muito caro. Então, eu sugiro separar nesse formato. Né? América Central da mesma maneira. Você isoladamente trabalhar com o Panamá, você não vai ter grandes oportunidades de negócio, né? Só naquele país. Então, o ideal é você fazer a região. Assim, a mesma coisa como eu citei o Uruguai. Ok? As características econômicas. Né? O que a gente precisa também compreender quais são as limitações desses mercados. Não é? Muitas vezes, uma empresa quer participar do mercado internacional e acaba dizendo, eu preciso exportar e eu quero fazer 300 milhões de dólares exportando. Eu não vou dizer que é impossível. Tá? Eu não vou dizer que isso é inviável.
porque depende sempre do tipo de material que nós estamos falando, né? Do tipo de produto que nós estamos trabalhando, esse número pode ser até superior, tá? Mas agora, com relação a uma empresa que tem um faturamento determinado dentro do país, espera-se que esse faturamento de exportação ele seja uma parte do faturamento da empresa atuando dentro do mercado interno e não o oposto, né? O mercado externo faturar mais que o mercado nacional. Essa é a visão que eu tenho. Agora, é, é evidente que tem empresas que fazem mais exportando do que faturando no mercado interno. Então, depende sempre do que a gente está falando. Não existe uma ciência exata, né, nessa questão de comércio, ok? Mas voltando à questão econômica, né, quando a gente fala do Brasil, que tem um determinado mercado, um mercado doméstico importante, relevante no contexto internacional, eu costumo separar assim as relações, né, de grandezas. Por exemplo, os Estados Unidos hoje é um país que, para determinadas áreas, né, a gente usa como referência, é 10 vezes maior do que o mercado brasileiro. Tá? Então, o mercado dos Estados Unidos para um determinado produto conhecido, ele é 10 vezes o volume de vendas dentro do mercado nacional, doméstico. E essa mesma relação a gente aplica para a Argentina. A Argentina, o Brasil, determinados produtos é 4 vezes maior do que o mercado argentino, né? Então, são grandezas que a gente precisa compreender quando a gente fala em volumes, né? Porque alguém vai estabelecer metas para vocês no futuro e dizer, ó, eu preciso que você venda para mim 10 milhões de dólares. Então, você precisa conhecer essas informações para vocês não assumirem compromissos impossíveis, ou compromissos que são de difícil alcance, ok? Pessoal, dando sequência, né, o que eu faço também, normalmente, nessa experiência, é separar quais são as principais cidades, né, que nós temos no mundo. As principais cidades, internacionalmente falando, a primeira delas, o número um, né, em número de habitantes, é Tóquio, no Japão. A segunda é Nova Delhi. E a terceira, tá, São Paulo, né, com a grande São Paulo, com 20 milhões de habitantes. Né? Quando eu falo da cidade de São Paulo e a grande São Paulo, que é a região metropolitana. Né? Então, envolve 20 milhões de habitantes. Então, pessoal, isso é fundamental nós compreendermos essas relações para nós podermos especificar objetivos, né? Alcançáveis, né? Objetivos que serão possíveis de se alcançar para as empresas. Então, você vê Mumbai, México, aí é o quinto no ranking, Nova York, Xangai, Calcutá, Dhaka e Karachi, né? São as principais cidades com o maior número de habitantes hoje no mundo. Então, mais uma vez, falando em dados estatísticos, o que a gente deve fazer? Né? O que eu faço e o que eu sugiro para vocês adotarem como informação relevante, importante, é separar as regiões, né, em número de habitantes também. Então, a gente começa a notar que a população mundial, hoje em torno de 7 bilhões de habitantes no mundo inteiro, existem regiões que são mais populosas que outras. Né? Por exemplo, a Ásia. A Ásia concentra aí quase 60% da população mundial, com milhões 4 bilhões, perdão, 4 bilhões de habitantes. Né? E a África, com 1 bilhão, representando 14%, a Europa, 816 mil no continente, milhões, né? 816 milhões, 11%. A América do Norte com 544 milhões, a América do Sul com 561 milhões, a Austrália com 35 milhões e a Antártica com, acho que só tem pinguim lá e alguém que tem quase nada, né? São 140, 14 mil pessoas, né, que habitam aquela região. Então, pessoal, fazendo aí um total de 100%. Então, o que acontece? Com essas grandezas conhecidas, a gente passa a entender, passa a compreender melhor quais são as possibilidades que nós temos em termos comerciais dentro da região que nós estamos conversando, que é a América Latina, ok? Bom, aqui nós temos também uma outra informação que eu considero relevante, né, que é importante também para que nós possamos trabalhar. Qual é essa informação? A gente tem aqui a América Latina, né, envolvendo Brasil, México, aquilo que a gente conversou no início da operação, da aula. Do México para baixo, né, a gente está falando de América Latina. E cada país, né, com determinada população, né,
Vocês olhem lá o dado de população 2014, o Brasil com 200 milhões de habitantes. E nós temos aqui uma variação cambial, né? Essa variação cambial com 2,16 ao lado, né, no Brasil, que hoje a gente já sabe que está em 3,49, né? O câmbio é bastante flutuante, né, na região. E essa questão também é importante para que nós possamos fazer comparações, né, de preços, comparações econômicas, né, dentro desses mercados, para que vocês possam chegar ao destino e saber quais são as necessidades em termos de custo, né? Vocês têm hoje um player importante no mercado mundial que se chama China, que é um dos maiores fornecedores de grande parte dos produtos, né? E roubou grande parte desse mercado que nós tínhamos de exportação aqui para a América do Sul, vendendo para todos os países basicamente no mundo hoje a China, né? Então é um player importante, né? Aqui nós temos dados econômicos, né, em relação à economia mesmo, o PIB de cada um desses países e a população e finalmente o dólar. Outra informação, né, que é importante que nós devemos fazer, né, separar esses países, né? Você vai falar, eu vou comercializar, eu vou exportar. Você vai exportar para onde, né? Ah, eu quero exportar, todo mundo já imagina uma viagem lá para Tailândia, né? Todo mundo quer ir para um lugar bonito, paradisíaco, né? Quer ir lá para o Caribe, né? Eu vou exportar lá no Caribe. Eu também quero, pessoal. Mas a gente precisa primeiro fazer o dever de casa aqui na região, né? Se a gente não é capaz de atender com qualidade ou atender dentro de uma lógica o mercado internacional, por exemplo, a Bolívia é um exemplo, né? Eu vou falar, eu vou vender para a Bolívia. Então, primeiro a gente precisa se localizar. Onde é a Bolívia, né? Pode parecer engraçado eu falar isso, onde é a Bolívia, mas a grande maioria das pessoas desconhece, né? Não digo que é o caso aqui dos colegas que estão aqui na área de comércio internacional, porque a grande maioria sim sabe. Mas se você pergunta para pessoas comuns na rua, as pessoas não sabem, né? As localizações geográficas da grande maioria às vezes até de cidades do Brasil. Então, é importante localizarmos. Mas por quê? Uma razão óbvia e simples. Porque quando eu sei essa questão geográfica, né, essa questão de distâncias, essa questão de localização, eu começo a derivar para uma outra questão, que é a questão logística, né, para saber se é viável eu levar essa mercadoria e que modal eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com que modal? Aéreo, rodoviário, marítimo, ferroviário, né? Então, eu vou fazer uma exportação, por exemplo, para o México. Aí falar, tudo bem, pega e freta um caminhão e vamos embora para o México. Não tem como, né? É possível chegar de caminhão no México? Sim, é possível, mas é inviável, economicamente inviável, né? E alguns países, por exemplo, assim, eu vou mandar entregar de navio lá para a Bolívia, né? Vou pegar um barco aqui lá e vou entregar no porto da Bolívia. A gente precisa descobrir, por exemplo, que a Bolívia não tem uma entrada portuária, né? Então essas questões são relevantes. Por isso, o mapa, né, desenvolvendo aqui a região da Bolívia, onde ela se localiza, a população, o PIB e a conversão do dólar, né, dentro aí de uma determinada época, que agora não vem ao caso, mas a gente precisa manter esses dados sempre constantemente atualizados, ok? O Paraguai, América do Sul, né, a gente localiza também geograficamente onde está falando a região, a população, o número de habitantes, PIB, né, e as principais cidades. Voltando um pouquinho aqui para a Bolívia, a gente separa as principais cidades. Quais são? Santa Cruz, Cochabamba e La Paz. São três cidades completamente diferentes, três cidades culturalmente diferentes também. Importante essa abordagem, porque existe determinadas rivalidades internas, assim como às vezes dentro do Brasil existe algum tipo de rivalidade entre um estado ou outro. Nesse país também não é diferente. Então, às vezes a pessoa que faz negócio com Santa Cruz, a pessoa de La Paz não faz negócio, né, com a pessoa de Santa Cruz. Então, você quer nomear um distribuidor exclusivo para o país, você vai estar limitado a uma determinada região. Então, essa questão cultural você precisa conhecer e estar atento para você poder fazer negócio de uma maneira adequada, ok? Paraguai, pessoal, é um país próximo ao mercado brasileiro, né, fronteiriço, com cidades importantes que fazem fronteira ao Brasil, Pedro Juan Cabaleiro, Cidade del Este, né, lá na Ponte da Amizade. A cidade mais importante é a capital, Assunção. Então, assim, a demonstração, a ideia desse conceito é vocês
poderem, de alguma forma, antes de sair para uma visita, antes de sair para buscar um novo cliente, um novo mercado, vocês estarem munidos aí, se municiar com informações desses países, questões culturais, né? Qual a história desse país? Qual a história do Paraguai, por exemplo, né? Qual é o relacionamento que o Paraguai tem com o Brasil, com a Argentina, com o Uruguai, né? Vocês sabem um pouco da história, né? A questão da guerra do Paraguai. Existe, para alguns, ainda uma mágoa muito grande, né? Porque o país foi arrasado, né? Numa determinada época, e justamente por essa tríplice aliança, né? Então, esses países, às vezes, esse habitante ele olha com desconfiança, né? O mercado brasileiro ou o brasileiro em si. Mas, enfim, isso são questões históricas já passadas, né? Mas é importante vocês conhecerem, até para poderem argumentar, né? Se alguém toca no assunto com vocês durante uma reunião de negócios, às vezes a pessoa quer conversar, expor um ponto de vista, enfim, a gente precisa aprender a respeitar, né? E ter argumentos, né? Para vocês deixarem essas rivalidades, essas diferenças para outra, foi em outra época, não faz mais sentido a gente ficar ainda alimentando essas questões. Finalmente, Equador, né? A gente tem aí a América do Sul com população de 16 milhões de habitantes, o PIB aí com 102 milhões de dólares, e nós temos aí o dólar, a conversão do dólar, que é 1 para 1, pessoal, né? É uma economia dolarizada. Então, nesse caso, é uma informação relevante também. Por que relevante? Porque você, a partir do momento que sabe dessa informação, você tem uma possibilidade de trabalhar com um nível de preços mais adequado, né? Um nível de preços melhor. Então, vocês podem sim trabalhar com essa relação de preços aí com determinado nível de ganho, né? Porque nós temos uma variação cambial no Brasil que pode ser trabalhada de forma favorável para países que comercializam em dólar, ok? Se tiverem alguma dúvida, quiserem questionar, né, no final da apresentação, a gente pode depois responder com calma, mas assim, para tornar mais dinâmica a apresentação, eu vou dando sequência aos slides, ok? Aqui, as principais cidades, Quito, Guayaquil e Cuenca, né? Então, turma, essa lógica vale para todos os países, né? A gente vai aqui trabalhar Peru, a mesma coisa, Lima, Piura, Tacna, Arequipa, principais cidades, né? Hoje existe uma possibilidade de embarque rodoviário para o Peru, né? Por conta de uma estrada que foi aberta. Mas é assim, é muito mais viável para os estados que estão lá na fronteira, né? Do que a gente sair, por exemplo, do Rio Grande do Sul e entregar uma mercadoria de caminhão no Peru. É muito mais prático a gente usar o modal aéreo ou o modal marítimo para esse mercado, tá? De novo, né, separando essas questões aí das populações, PIB e dólar, né, conversão no dólar. A Colômbia, né? A Colômbia é um dos países hoje também que cresceu bastante, né, em relação ao. Pessoal, eu trabalho só para ilustrar um pouco. Eu estive nesses países, né? Cada um dos que a gente está listando aqui, do México para baixo, em todos os países, em várias cidades, né? Ao longo de vários anos, né? Então, eu acompanhei essa mudança que houve na América Latina, principalmente a Colômbia. Na Colômbia existia uma questão da guerrilha, né? Das Farc, dos cartéis antigamente, então era uma região muito perigosa, né, de se viajar. E essa realidade mudou completamente. É um dos países hoje uma das economias mais pujantes hoje no continente é a Colômbia. A Colômbia é um país que cresceu assim absurdamente, né? É um país que prosperou em detrimento de outras economias que sofreram, por exemplo, a Venezuela, né? A Venezuela, vizinha da Colômbia, adotou um outro regime político e causou a quebra, né, do país. O país hoje ele vive um caos econômico, né? Ao contrário da Colômbia, que vive uma situação de crescimento, né? Uma situação de estabilidade, uma situação de pacificação hoje. Então é um país interessante para se fazer negócios, né? Um dos maiores mercados, né? Depois da Argentina, a Colômbia vem tomando aí um lugar como quarto maior mercado na região, tá?
Outra questão que eu venho falando para vocês, eu gostaria de pedir a vocês, quando vocês fizessem essas análises, né, dos mercados, procurem também conhecer quais são as questões políticas, né, que envolvem as questões econômicas de cada região que vocês pretendem atuar. Por quê? Eu vou falar para vocês, olha, eu vou dar para vocês hoje aqui um portfólio de produtos, né, e vou pedir para vocês, olha, eu quero que você desenvolva esse mercado, esses produtos nos mercados da América Latina para mim, né? Opa, o primeiro lugar que eu vou é a Venezuela, né? Alguém aqui hoje iria para a Venezuela? Hein, pessoal? Alguém participaria de um negócio, toparia vender lá para a Venezuela? Eu vou dizer a vocês, assim, é improvável que vocês consigam fazer negócios, né? Porque existe uma grande dificuldade para receber, né? Em moeda forte, né? Em moeda estrangeira. Então, essa questão da Venezuela hoje, por exemplo, é uma demonstração, né? Das decisões políticas podem arruinar uma economia, né? Então, felizmente no Brasil isso não ocorreu, né? Mas lá na Venezuela o governo ele misturou, né, a questão ideológica com a questão econômica e política, gerando um caos completo, né? Era um país que comprava muito do Brasil e hoje os números estão reduzidos aí a produtos assim de extrema necessidade, né? O Chile, pessoal, também é um mercado que conta com uma estabilidade importante, né? Quer dizer, é um país estável, né? Ao longo de várias décadas aí, um país que tem uma relação comercial bastante aberta e é um país que, com poucos habitantes, com 17 milhões de habitantes aí que a gente está vendo, é um país que prospera e cresce, né? Num ritmo constante. Existe hoje, o que eu posso dizer para vocês hoje na América Latina, uma tendência assim de desaceleração. Por que isso? Por conta da própria crise, né, que o Brasil se sofre, né, crise econômica, né, isso de alguma maneira contamina a região, somado a outros fatores internacionais, como a China, por exemplo, que também desacelerou e comprava muitas commodities, né, da região. Então, a gente tem que ter claro esses detalhes, né, antes de sair. E determinados produtos, pessoal, continuam vendendo, não para de vender, né? Hoje eu falo para vocês, o exemplo, eu trabalho com um determinado produto aqui na região e não paro, continuo crescendo, né? Apesar de todas as crises aí que a gente vem se abatendo em diversas economias, eu continuo vendendo, vai muito bem, obrigado. Então, a gente precisa, de verdade, estar atento nessas questões de produto, de questões econômicas. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês e destacar, ali atrás, no começo, quando a gente estava falando de populações, não é? Então, o que, que eu falo para vocês? Aqui, se vocês notarem, no Chile a população tem 17,7 milhões de habitantes, né? Só para recordar, não sei se todos estavam aqui no início, mas quantos habitantes a gente tem na Grande São Paulo? Alguém pode me ajudar a responder essa questão? É, pessoal aí que quer saber disso, 20 milhões, exatamente. Então, aí o pessoal está respondendo 20 milhões. Então, pessoal, o que, que acontece? Em 20 milhões de habitantes, a gente tem a população do Chile, né? Dentro da Grande São Paulo. Então, assim, eu preciso conhecer quais são os limitantes, né? De número de habitantes antes de sair para fazer negócio. Tem um colega aí que citou a Argentina, que ele é argentino, né? Quer saber de exportação na Argentina. A Argentina hoje, ele sabe, né? Com 40 milhões aí de habitantes, em torno de 40 milhões, né? Um pouco mais. Então, o estado de São Paulo hoje, por exemplo, tem essa população. Então, assim, o mercado brasileiro ele é um mercado diferente, né? Um mercado com uma importância, uma relevância maior em termos de habitantes, né? Eu digo de mercado de consumo, isso varia de acordo com o poder aquisitivo de cada nação, né? Então, essa questão da economia da região, a gente precisa conhecer, precisa saber essas informações para a gente poder adotar quais são os volumes que a gente espera, né? O que, que a gente espera em termos de volume de um determinado mercado? Como é que eu pretendo atuar nessa região? Suriname aí, vocês veem, não tem nem 1 milhão, né? São 529 mil.
habitantes, é um país extremamente pequeno, né? É uma economia também reduzida, né? Mas, enfim, existe mercado consumidor para tudo. Também já estive nesse país, pessoal. É um país que tem mercado, enfim, consome, talvez em volumes menores, mas tem mercado para tudo. Todos os produtos que a gente consome no mercado também são passíveis de consumo em outros, né? Salvo por questões culturais ou religiosas que proíbem essa comercialização. O México, por exemplo, a América do Norte, a gente tem aí uma população de 119 milhões de habitantes, né, com PIB passando de 1 trilhão, né, de dólares, renda aí per capita e a conversão do dólar, perdão, a renda per capita de 1,232 mil dólares a conversão do dólar na época de 12,77. Então a gente tem as principais cidades também, cidades das quais já estive, também posso dizer para vocês com propriedade que vamos dizer de Monterrey para cima, né, que é mais ou menos a metade do México, é um país assim muito parecido com o sistema americano, né, com o mercado norte-americano. Então, essa realidade do México, se você encontra empresas de grande porte, são grandes empresas que atuam e vendem para os Estados Unidos, né? São empresas muitas vezes americanas que se instalaram nesse país para reduzir o custo de mão de obra. Tá? Argentina aí, o colega aí que é da Argentina, acho que ele pode falar melhor do que eu, do país, né? Mas é um país também extremamente importante dentro da região. É um país com uma economia muito relevante, né? Com 42,7 milhões, talvez esse número esteja desatualizado, sofrendo oscilações. A moeda, a conversão também aqui na época em 5,46, hoje é outra situação, eu acho que está subiu, desvalorizou, acho que foi para 14, se não me engano. E as principais cidades aí também listadas, como Buenos Aires, Santa Fé, Rosário, Córdoba, Bahia Blanca, né? São cidades também que já estive. São cidades aí, existem outras, né, mais importantes, Mendoza também. Enfim, é um país extremamente interessante também para se trabalhar, apesar de existir algumas travas, né? Foi perguntado por alguém aqui para mim como funciona hoje a exportação para a Argentina, e nós temos as dificuldades que são as licenças não automáticas, né? São exigências, né, de cada país que são tidas assim por muitos como barreiras não alfandegárias, né? Como a OMC controla a questão das tarifas, então nesse caso, alguns países criam mecanismos, né, para restringir a importação, então, ou para controlar as importações, para que não entre qualquer tipo de produto em seu território. Isso o Brasil também faz, e, enfim, todos os países adotam aí procedimentos de controle para determinar o que é importado e o que não é, e o que pode entrar e o que não pode, né? E qual é a composição e etc. Ok? Bom, eu vou dar sequência agora para a gente avançar pelo tempo, né? O Uruguai é um país também super pequeno, né? Com 3 milhões de habitantes. Quer dizer, a gente viu a importância da grandeza dos países no início. Então, 3 milhões de habitantes, por exemplo, é menos do que algumas cidades brasileiras, né? Algumas cidades brasileiras aí têm um número superior a esse número de habitantes. Então, o mercado também com uma economia reduzida e não dá para exigir, por exemplo, de um distribuidor no Uruguai que ele faça o mesmo que eu vendo em São Paulo, ou que vendo em Porto Alegre, ou que vendo em Brasília, enfim, são realidades diferentes. Eu preciso compreender qual é a possibilidade, né? Então, a questão estatística, né, renda per capita, número de habitantes, nem sempre significa que todos os habitantes daquele país têm acesso ao consumo, né? Assim é a nossa realidade. Era para o Brasil ser um país que consumia muito mais do que se consome hoje, se houvesse uma renda mais favorável, como houve em alguns tempos atrás, e existiu boom, né, de consumos de vários produtos. Então, essa realidade é conhecida. Ok? Bom, a América Central, eu costumo trabalhar ela como uma região, né? Então, se eu não trabalhar isoladamente cada país, mas trabalhar como região. Por quê? Como região, ela tem uma relevância, né? O mercado somados todas as vendas realizadas para Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá, você tem aí uma possibilidade de fazer negócio
em valores muito mais interessantes. Então, é uma região que vale a pena também ser visitada e se comercializar. Uma curiosidade, o caminho inverso, para quem importa, né? Muitas empresas chinesas, né, para minimizar os custos, né, com idas até a China, distância, custos elevados, se instalaram no Panamá. Então, muitas empresas hoje é possível encontrar lá no Panamá muitas empresas chinesas que estão estabelecidas no Panamá e permitem que se faça negócios com volumes inferiores, né, do que são exigidos normalmente. Tudo bem? Bom, a mesma lógica aqui se aplica aos outros países: Costa Rica, Panamá, Nicarágua, Honduras, Guatemala. Ok? El Salvador também, um pequeno país, enfim, trabalhado em conjunto na região, vai proporcionar uma possibilidade de se fazer negócios também com mais no mercado.